Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na Princesinha do Mar. A praia lotada hoje, um dia ensolarado e do jeito que o carioca gosta. Esse programa Viva Voz Saúde é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, com o apoio da Fundação Ataulfo de Paiva, que é a fundação que produz a vacina BCG, que todos os brasileiros carregam a marquinha no braço, que é a vacina que protege contra as formas graves de tuberculose, e também a FAP produz a Imuno-BCG, que é hoje um tratamento para o câncer superficial de bexiga. Nosso programa hoje terá a participação de duas figuras importantes no mundo do controle da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Denise Pires é a gerente do Departamento de Infecções Sexualmente Transmitidas e Hepatites Virais e AIDS da Secretaria Estadual de Saúde. Ela é desse departamento já, vai fazer uns, não vou nem dizer a quantidade de anos, porque a gente tem que respeitar, tem que respeitar. Sabedoria com o tempo. Vamos dizer só que ela tem bastante experiência no tema, e também teremos a participação de Alex Gomes, que é o presidente de uma ONG criada em 1991, que é a Pela Vida Niterói. O Grupo Pela Vida Niterói, esse Vida, não se escreve como a gente costuma falar, VIDA, é VIDDA. Traduz isso aí, Alex. Significa uma sigla, né? Isso. É valorização, integração e dignidade das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, o Pela Vida Niterói está sendo presidido pelo Alex Gomes há mais ou menos 2 anos, e anteriormente quem estava à frente do grupo era o Inácio Queiroz, nosso grande parceiro de longa data. Então eu gostaria, Denise, primeiro você se apresentasse aqui para os ouvintes e depois o Alex, e aí a gente inicia o debate. Tá. Eu sou Denise Pires, sou servidora estadual, trabalho na Secretaria de Estado. Entrei para lá no primeiro concurso público que teve. Eu sou assistente social de formação com especialização em saúde pública, mestrado em saúde pulmonar de planejamento. E trabalho com AIDS desde 92. E diria que alguns dos desafios que a gente teve no início da epidemia, e que a gente vai conversar, eu acho que hoje, estão presentes hoje. Isso. Apesar dos 30 Quer dizer, anos. 92, 2002... Eu não faço contas. Que são 17 anos, né, que você está participando. Trabalho com o tema, trabalhei muito tempo na parte de prevenção, com um projeto de escola, em 91, e na coordenação, digamos assim, na parte de gestão do programa especificamente, desde 2010. Então, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre a questão da prevenção, né, porque é super importante. E, Alex, você que está aí à frente do Pela Vida Niterói, fala um pouquinho aí da tua entrada nesse grupo. Então, como você já disse, né, eu sou Alex Gomes, tenho 25 anos, estou à frente do Grupo Pela Vida Niterói, uma organização que já vem trabalhando no enfrentamento à AIDS e infecções sexualmente transmissíveis há 28 anos, tanto atuando em Niterói e nacionalmente também. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, a vocês dois. De estar aqui também divulgando toda essa participação, nosso trabalho, também junto com a Denise aqui, uma pessoa tão importante durante todos esses anos no enfrentamento à AIDS. Então, estar aqui, trazer um pouco, aumentar essa visibilidade, dar trazer de novo, lembrar as pessoas que o HIV e AIDS está aí, as infecções estão aí e as dificuldades também estão aí, conforme era antigamente. A gente ainda vê muito estigma, muito preconceito, e a gente vai estar conversando sobre isso aí
ao longo do programa. Então, obrigado mais uma vez. A gente que agradece, Alex, porque o objetivo do programa Viva a Voz Saúde, desde o seu início, nós já estamos aqui à frente do programa há mais ou menos uns 3 anos, o objetivo nosso é transmitir informação, né? A gente parte de uma premissa que a informação é um direito da cidadania, né? E interessante que o tema da Organização Mundial de Saúde para o Dia Mundial da AIDS, que é amanhã, né, dia 1º de dezembro, é justamente uma convocação das comunidades para que as comunidades deem valor a esse tema, né? E uma das formas da comunidade dar valor é a informação, né? A informação tem o poder de mudar comportamento, enfim, inclusive sobre a questão da prevenção, que a gente vai abordar daqui a pouco. E o Ministério da Saúde soltou um documento, um pequeno relatório ontem, dizendo que nós temos em torno de 135 mil pessoas no Brasil que se estima sejam portadores do vírus e que não sabem. Então, eu queria que a gente começasse por aí. O que significa, em termos de saúde pública, você ter um número tão grande de pessoas que desconhecem a doença? Qual é a importância que vocês dão, enquanto sociedade civil, enquanto gestora de programa, para essa questão? Denise. Começa. Esses dados do Ministério da Saúde são dados estimados. Isso. Né? Porque, infelizmente, a gente não tem uma forma de avaliar quantas pessoas a gente precisa alcançar, e mais do que isso, onde é que estão. E eu acho que isso tem a ver um pouco com o que você falou anteriormente, a questão de informação. Então, tem uma parte eu acho, de informação que ela é produzida pelos serviços de saúde e que essa produção de informação, ela hoje é um desafio, ela precisa ser mais qualificada. E aí eu estou querendo dizer o seguinte, a gente precisa saber quantos casos tem de fato, né, de HIV e de AIDS, e para a gente saber, os serviços precisam notificar. O que muitas vezes, e inclusive esses dados, eles orientam as ações de planejamento, de ação e as prioridades que vão ser... A informação não é só para o indivíduo ou para a família, né? É também para a gestão. Para a gestão. Mal comparando, né? Uma comparação até esdrúxula, mas é por isso que, por exemplo, a segurança pública sugere que as pessoas, ao sofrerem uma violência qualquer, façam um BO, porque senão você não sabe onde você vai botar a segurança pública, onde são os locais. É esdrúxula a comparação, mas prossiga, então. Então, e nesse instrumento, digamos assim, que é o instrumento formal do SUS para notificar, tem um limite que tanto os gestores como a própria sociedade civil apontam a necessidade de ter uma mudança, que, por exemplo, nesse sistema de informação, a gente não sabe quantas travestis e quantas trans estão com HIV ou desenvolveram já AIDS, porque não tem essa informação para ser disponibilizada, entendeu? Então, o que ocorre? A gente sabe, ou por estudos, né, que são muito bem-vindos e são que orientam, mas isso precisava também haver uma reformulação nesse sistema de notificação, que é tecnicamente chamado SINAM, para a gente poder ter visibilidade, de fato, da dinâmica, digamos assim, da epidemia nos territórios, né, municipais. Eu acho que para o desenvolvimento de ações, acho que isso é uma questão. A segunda, eu posso... Pode. Daqui a pouco o Alex vai completar. Eu acho que tem mais 2 campos, digamos assim, também de informação, que são desafios para quem trabalha na gestão. Um é a informação
para os profissionais de saúde, entendeu? Para que eles tenham uma atuação qualificada, né? No sentido de atualizações, né? De protocolos clínicos, terapêuticos. Isso também hoje é um grande desafio, porque, primeiro, a gente tem uma rotatividade muito grande dos profissionais de um modo geral, então isso exige muita a continuidade das capacitações em função até também, ainda bem, das atualizações ou das conquistas do ponto de vista tecnológico que as pesquisas clínicas indicam. Mas, de qualquer maneira, para quem está na gestão, essa atualização, essa comunicação, essa reciclagem dos profissionais é um desafio. E o outro que eu acho nesse campo da informação, que eu acho muito fundamental, é como a gente da gestão se comunica com a diversidade dos públicos que a gente tem. Então, é como se nós não podemos ter uma única forma, né, de comunicação, eu penso, porque a gente precisa abarcar, né, vários setores da população, várias identidades, né, de gênero, raça. Então, isso é um desafio, a busca dessa especificidade para que a gente, de fato, alcance, por meio da informação, essas pessoas. E essas diferentes, né, grupos populacionais. E nada melhor do que ouvi-los. Né? Claro. Então, para que a gente consiga definir estratégias. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses grupos, que assim que você tocou nesse tema, eu fiquei pensando que um grupo que inicialmente a gente não trabalhava muito a questão do HIV é o grupo dos idosos, né? E hoje a gente vê que isso se tornou um grupo super importante para ser atingido, inclusive em termos de comunicação. A comunicação para um idoso não pode ser a mesma de um adolescente. Alex, voltando ao tema, a pergunta que eu fiz, o que justifica e como trabalhar essa questão desse desconhecimento da portabilidade do vírus? Então, logo no início você estava falando sobre o relatório da UNAIDS, sobre a participação das comunidades. Antes de eu vir, eu estava até relendo, e ele descreve exatamente isso, a participação, o empenho que as comunidades têm na resposta ao HIV. Porque quando você tem as comunidades que trabalham em conjunto, a resposta é muito melhor e muito eficaz para enfrentar esses problemas. Hoje, a participação do Grupo Pela Vida Niterói, né, a gente costuma fazer muitas ações levando teste rápido, como disse a Denise, os números são 138 mil estimados, né, que se tem de pessoas no país, de pessoas que possam ter o vírus do HIV. Então a gente vai estar, também por isso é importante a gente cobrar o poder público que possa fortalecer as atuações das organizações da sociedade civil para que tenham formas de trabalhar e chegar a esse público. Porque é muito comum as organizações da sociedade civil estarem diretamente ligadas ao público e aí poderem levar aos gestores todas as demandas que aquela população precisa. No caso lá, o Pela Vida, a gente realiza o teste rápido por fluido oral, a gente já está fazendo também teste por pulsão e a gente está trazendo, a gente avalia vários resultados, né? Porque a gente está direto com o público, tanto chegando ali perto dos jovens, muitos são estudantes da UF, da Universidade Federal Fluminense, que é próximo ao Pela Vida, e aí a gente pode estar observando muitas necessidades. Às vezes eles acabam chegando com alguma demanda de alguma outra infecção sexualmente transmissível, onde é que a gente pode encaminhar, às vezes algum pode ser encaminhado e não ser atendido, onde é que, por que não teve aquilo, a gente está sempre dando feedback ao governo para poder tentar ele melhorar aquele serviço, cobrando, mas também propondo soluções para aquela parte. Eu acho que é o papel nosso de estar contribuindo nessa parte aí. E você falou de fortalecimento das organizações da sociedade civil, e eu me lembro, não sei se está, inclusive, acompanhando o nosso programa, o Roberto Pereira, sim, que é do Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, sim, e nós trabalhamos juntos num projeto que vocês devem se lembrar, que se encerrou, acho que em torno de 2012, 2013, que foi o Fundo Global Tuberculose Brasil, em que a gente o Brasil recebeu recursos
dos países mais ricos do mundo para implementar o controle da tuberculose no Brasil. Mas, apesar de ser um fundo global da tuberculose, ele tinha uma perna na AIDS, porque a relação entre tuberculose e AIDS, depois a gente vai falar sobre isso, é muito estreita. E um dos projetos, uma das ações do projeto Fundo Global era financiar ações da sociedade civil. E não só em relação à tuberculose, que era uma perna do projeto, mas também em relação à coinfecção tuberculose HIV. E o mais interessante, que me chama a atenção, é que as evidências de que esses financiamentos foram exitosos, geraram indicadores positivos, foi total. Não havia dúvida, não houve dúvidas ao final do projeto que foi importante financiar as ações da sociedade civil. E o que a gente nota é que depois que o projeto acabou e depois que esse financiamento externo deixou de entrar, a gente percebe que as ONGs estão com extrema dificuldade de se manter, né? Sim. A gente sabe de ONGs, inclusive, não só em relação à tuberculose e à AIDS, mas em outras áreas que estão fechando, porque não tem como pagar uma conta de telefone, pagar um aluguel. E isso é que me incomoda, quer dizer, a gente fez um projeto que mostrou que era fundamental financiar, e aí eu vou te dizer ainda uma outra coisa. Eu estou acompanhando uma ação sobre tabaco nos Estados Unidos, e que existe uma ONG chamada Crianças Livres do Tabaco. E eles premiam, a cada ano, ações de ativistas, e são todos adolescentes, no máximo 18 anos de idade. E eu estou estudando, vendo como é que surgiu, para trazer essa experiência para nós. E eu estou vendo outro dia quem são os financiadores desse projeto de ativistas jovens contra o tabaco. São mais de 20 empresas pesadas, fundações, sociedades médicas, todos apoiam esse projeto. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, o Grupo Pela Vida Niterói poderia ser sendo apoiado, sei lá, por 20 empresas que tivessem ação em Niterói. Qual é o apoio que a Pela Vida Niterói recebe de empresas aqui? Então, você falou da participação da sociedade civil, do Fundo Global. Eu acompanhei essa financiação. Não acompanhei depois que passou, porque eu cheguei... depois. Bem depois no movimento, mas acompanhei a história, tanto é que eu tive participando mês passado de uma conferência, de uma reunião dos comitês de tuberculose lá em Brasília, que surgiram a partir desse projeto. E aí é muito comum isso acontecer com as organizações. O que é o que eu tento ver no Pela Vida Niterói, é a gente tentar conseguir uma autonomia melhor para poder desenvolver o trabalho, a gente não ficar dependente tanto do governo, porque é muito comum, entra governo, sai governo e as políticas vão mudando, isso é comum acontecer. Inclusive a independência é para poder criticar. Sim, exatamente. Quando merecer ser criticada, sim. Como é que você vai criticar o seu patrocinador? Sim, exatamente. Aí acaba criando situações difíceis de você administrar. Tanto é que é muito comum isso acontecer. Eu acho que as organizações elas têm que pensar como definir essa autonomia. Tanto que vai ser melhor para a sociedade, melhor para a própria organização, que claro. vai ter a forma de atuação vai ser muito boa. Você falou também dessa parte da atuação, mas você lembrou bem disso. E eu acho assim... mas me responde que você não respondeu. Você tem empresas que estão apoiando a Pela Vida? Porque se tiver, vale a pena nomear para valorizar essas ações. Exatamente. O Grupo Pela Vida, ele recentemente, ele foi apoiado com a Gilead, que é a empresa que fabrica o antirretroviral, a Truvada. Então, essa empresa ela apoiou um dos projetos nossos, foi a Gilead Internacional, e a gente conseguiu trabalhar muito com jovens. Eles se interessaram muito pelo nosso trabalho e a gente conseguiu desenvolver com jovens bem ali ao entorno, bem em Niterói, de escolas do ensino médio. A gente conseguiu atingir, foram 750 jovens diretamente de 2 escolas,
com trabalho de conscientização, prevenção. O benefício maior desse projeto foi que muitos jovens identificaram pela vida, puderam procurar pela vida para, se caso aparecesse alguma infecção sexualmente transmissível, esses jovens foram lá, procuraram a gente pôde encaminhar, esses jovens puderam ser tratados e assim não transmitir alguma infecção, além de ser procurado frequentemente pela universidade para dar palestras, conversas com pessoas soropositivas para estudantes. E sem esse de apoio, medicina. essa ação teria sido realizada, pelo menos na extensão que foi? Sem o apoio? Talvez a gente consiga, mas não sei se atingiríamos essa quantidade, porque a parceria com o colégio a gente permanece até hoje. Hoje, pela Vida Niterói, o trabalho dele é 100% voluntário. Todas as pessoas que estão lá são voluntárias. E quando vem algum financiamento, alguma ajuda, a gente pode estar comprando mais material, a gente consegue ter mais recursos para se locomover, tanto até para fazer algum lanche, alguma coisa, fica muito mais fácil, a gente consegue atingir mais. Nós temos trazido aqui vários representantes da sociedade civil. Há 2 programas atrás, por exemplo, nós trouxemos o diretor de Relações Públicas da Associação Carioca de Diabéticos. Eles enfrentam o mesmo problema, quer dizer, o grupo é formado por voluntários, não tem uma sede fixa, e todo o movimento que eles fazem, no caso de testagem na ponta do dedinho, para ver a taxa de açúcar, é tudo bancado por eles. Quer dizer, certamente eles teriam uns resultados muito melhores, nós discutimos isso aqui, e eu acho que mereceria um tema, esse tema mereceria um programa específico, a gente juntar aqui líderes de umas 3 ou 4 organizações, ou 5, que aí cabe na mesa, para a gente discutir isso, fazer uma campanha de financiamento das organizações no Brasil. Né? Quer concluir? Só para concluir, também lembrar da participação do poder público no financiamento de algumas ações, alguns editais que abrem. Bem rápido. Só que, com o passar do tempo, a gente foi vendo que o governo nacional, muito diretamente, ele tem, vamos dizer assim, crucificado, dado uma visão negativa às organizações da sociedade civil. Uhum. Então, isso é problemático para a sociedade, porque a organização da sociedade civil ela tem seu papel importante. E também com isso, o Estado veio se criando um processo burocrático em cima de editais, em cima de... pode ser até, faz parte que a gente viu tanta confusão que aconteceu no país recentemente, talvez isso se dê por conta dessa confusão jurídica que houve no país. Então, voltando lá, o que acontece? Os projetos com o governo acabaram se tornando muito... às vezes a questão burocrática é muito maior do que o trabalho de você desenvolver junto com a sociedade. E às vezes uma ONG pequena, ela não tem nem pessoal capacitado para responder aquelas questões todas. É uma estrutura técnica, operacional muito elevada, aí fica o trabalho comprometido. Isso. Então, às vezes, o governo ele dá a oportunidade, a gente se inscreve e depois a gente vai ver a parte técnica de você. Não, tudo bem, tem que prestar contas, eu concordo. Isso. Mas, às vezes, chega a um nível de você ser quase como o poder público. De você estar dessa forma. Fala, Denise. Não, primeiro eu penso o seguinte, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é da sociedade. O governo, ele gerencia. Isso. Né? Então, bem lembrado. Bem lembrado, exatamente. Eu acho assim, essa perspectiva. Uhum. A outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é bom a gente lembrar, que toda a estrutura do programa brasileiro, da resposta nacional à epidemia de AIDS no nosso país, ele teve como um dos pilares fundamentais a sociedade civil. Né? Então, os princípios, digamos assim, que são os princípios muito caros, né, para quem acho que está trabalhando nesse tema, que respeito à diversidade, a universalidade de acesso à medicação, enfim,
as formas diversas de prevenção que hoje existem. Nós vamos falar sobre elas também, hein? Tá, mas eu acho que é bom lembrar que esses princípios norteadores eles foram resultado de um processo que teve a participação muito importante da sociedade civil naquele momento, na década de 80, articulado com gestão, com profissionais de saúde comprometidos com esse enfrentamento da epidemia, daquela nova, né, agravo que estava acontecendo. Também todo um envolvimento da parte jurídica, sabe? Eu acho que da parte jurídica, visibilidade para garantia de direitos das pessoas, né? Inclusive via advocacy nos parlamentos, né? Isso. Muitas leis foram conquistadas por pressão, por intermediação da sociedade civil. Exatamente. Então, e também a gente não pode deixar de também outro pilar importante é a questão da academia, dos centros produtores, né, de conhecimento, enfim. E eu acho que é isso que hoje a gente está precisando retomar, essa concepção ou essa articulação, né, de todas essas iniciativas que foram vitais para a gente conseguir ter uma boa resposta, né, num dado momento dos desafios que estão colocados hoje. Eu queria falar uma coisa com relação também a essa questão dos financiamentos, né? Eu concordo inteiramente com o Alex, eu fico muito à vontade porque trabalho na administração pública. É muito difícil para a administração pública hoje financiar. Por quê? Porque a gente não existe uma legislação específica voltada para as organizações, para financiamento da sociedade civil. Então, o que você tem, é um pouco o que o Alex estava apontando, é a mesma lógica que você financia, digamos assim, ou repassa recursos para entidades, para processos licitatórios, para organizações não governamentais. A gente entende que não pode ser, né? Que é diferente. E para a resposta que a gente precisa ter hoje para a epidemia do HIV/AIDS, o alcance de determinadas populações, a gente tem que também avançar nisso. Então, eu diria que tem esse aspecto. E outra questão que eu queria lembrar, você mencionou o Roberto Pereira, e que era uma iniciativa que o Roberto sempre apoiava porque agora está mais difícil, mas sempre sinalizava para a gente do Estado a importância, que era, eu não me lembro exatamente o nome, mas era como se fosse um comitê empresarial de luta contra a AIDS. Isso já existiu há um tempo atrás. E que várias empresas participavam e se discutia qual poderia ser a participação dessas empresas no financiamento das ações. A tuberculose fez isso com a parceria brasileira contra a tuberculose, que inclusive tinha representação do CNC. Isso, Firjan. Firjan. Pois é. Porque como você deu o exemplo americano, aqui eu acho, no Brasil a gente não tem muita tradição dessa participação, entendeu? De empresas no financiamento dessas ações. Uma das ideias que surgiu nessa época mais ou menos que você está se referindo, do Roberto, era que a gente criasse via legislação uma lei semelhante à lei Rouanet, que atinge a cultura e também tem um foco grande em esportes, mas você não tem uma lei Rouanet da saúde. Então, uma das coisas que o pessoal da Confederação Nacional do Comércio dizia que dificultava o aporte de recursos deles para o nosso movimento era que eles não tinham como abater aquilo do imposto de renda. Então, do ponto de vista... eu estou estudando a história nos Estados Unidos, que eu quero saber se essas empresas que apoiam esse projeto dos meninos contra o fumo, como é que se isso eles têm resgate ou não, porque os Estados Unidos é caracterizado por doações, sem abatimento de imposto, sem abatimento de nada. Agora, as duas maiores fortunas americanas já se comprometeram a doar quase 90% das suas fortunas, né? A Fundação Bloomberg, que é uma das que mais apoia o controle do tabaco no Brasil,
tem um aporte importante no mundo inteiro para controlar o tabaco. O Michael Bloomberg é um filantropo assim de alto nível. Mas eu hoje publiquei no meu Facebook, depois eu vou botar no comentário aqui do nosso Facebook da rádio, uma fala, no caso foi uma escrita, do André Trigueiro. E ele diz assim: o Brasil seria um país muito pior sem as ONGs. Organizações como CVV, Saúde e Criança, Transparência Brasil, SOS Mata Atlântica, entre tantas outras, fazem toda a diferença. Os governos não conseguem resolver, e ele colocou depois entre parênteses, ou não querem mesmo, todos os problemas que afligem a sociedade. Vez por outra, vão buscar nas ONGs quadros técnicos que possam ajudar o setor público a ter um melhor desempenho. E aí ele aponta que no podcast dele ele está falando sobre esse tema hoje, que é nossa gratidão às ONGs. Então eu recomendo que vocês dois, inclusive, mais aqui o pessoal que está nos ouvindo, acompanhem esse podcast do Trigueiro, que é uma pessoa que, aliás, eu gosto bastante. Mas, Denise, vamos voltar à sua fala, que foi, você passou rápido numa questão que eu queria que a gente voltasse, porque a gente faz um programa basicamente voltado para a população. E, às vezes, a população não tem bem ideia de alguns detalhes. Você falou, a gente tem que cuidar do HIV e da AIDS. Isso. Então, faz a diferença do ponto de vista da gestão e do ponto de vista depois... Eu queria que o Alex também comentasse sobre você perceber o HIV ou você está lidando com AIDS. Hoje o nosso grande desafio é a gente identificar as pessoas com HIV, ou seja, as pessoas que têm o vírus, mas que podem não desenvolver a doença chamada AIDS, ou seja, não precisam ficar doentes com nenhuma infecção oportunista, que aí só abrindo uma janela a gente sabe que é mais frequente a tuberculose. Uhum. Então, quanto mais cedo a gente conseguir identificar o HIV, ou seja, fazer teste, que é um pouco a iniciativa que o Alex estava falando, oferta de teste rápido para a população, a gente consegue identificar o HIV e consegue conversar com essa pessoa que existe formas dela, apesar do HIV, não tem cura, mas ela ter uma qualidade de vida boa, né? Quanto mais cedo também, melhor a qualidade. Isso, né? E não desenvolver, né, nenhuma infecção. Mas eu queria chamar também a atenção que, para fazer isso, a gente tem um desafio muito grande, que é a questão da oferta, né, de testagem, né? Então, iniciativas dessas, né, de as organizações não governamentais ofertarem teste, porque alcançam grupos, o que o Alex falou, estou reforçando, que a gente não alcança, os governos não alcançam, por quê? Qual é a forma de alcançar? Via rede de atenção, e muitas dessas populações, eu estava falando das trans e travestis, o horário de funcionamento, por exemplo, das unidades não é um horário amigável, digamos assim, com o cotidiano das pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu queria falar também que eu acho que complementar essa questão do diagnóstico precoce do HIV, para que as pessoas não adoeçam de AIDS, eu acho que tem uma coisa muito importante, que eu não sei se foi você, Alexandra, se foi o Alex que falou, é a questão do estigma e preconceito. Isso tem que ser enfrentado, porque isso pode ser uma barreira grande, né, para as pessoas não quererem saber sua condição, né? Se elas vivem numa situação já de vulnerabilidade muito grande, né, por um agravo que ainda tem estigma e preconceito, a gente conversa com as pessoas, a gente sabe que existe, então isso também tem que ser enfrentado com essa perspectiva, entendeu? Ter diagnóstico
precoce é também enfrentar estigma e preconceito. Nos dias e eu de queria hoje... só Não, fica à acrescentar um vontade, negócio, Denise. desculpa, que eu acho que hoje também é um grande desafio para a gente, sabe? Para a questão da oferta do diagnóstico, a questão da violência, entendeu? Como que a gente... hoje é um grande problema. A gente estava falando da importância das comunidades. Hoje tem situações que as pessoas estão vivendo nas comunidades, principalmente de baixa renda, né, que é muito difícil essa ação, né, porque não consegue, a violência é muito grande. Então, eu acho que isso também tem que aparecer, sabe? Tem que ser colocado por quem trabalha com o tema, ou seja, ele transcende talvez muito só uma ação de saúde específica. Para a ação de saúde ter resultado, para os indicadores terem resultado, é necessário essa articulação maior ou essa intervenção com vários componentes, numa perspectiva do direito das pessoas. Te devolvo a palavra. O que você está chamando de estigma? Quais são os principais estigmas que esse conjunto HIV e AIDS traz? Porque as pessoas ainda são... Oi? Não, uma parte histórica, assim, eu acho que a gente, desculpa... Fala. Vocês têm que parar de pedir desculpa, a gente bate-papo assim mesmo. É porque a gente não tem experiência, a gente está aprendendo fazendo. Então, não, assim, é muito comum lá no Pela Vida a gente fazendo teste, realizando por experiências que a gente vê, essa parte do estigma carrega muito. Porque quando a gente acompanha alguns casos, é muito comum as pessoas com diagnóstico recente falarem: eu vou ficar cego, eu vou ter algum problema, eu vou dar trabalho para minha família, que eu vou ficar doente, eu vou morrer. Porque ainda aquele contexto histórico, aquela parte lá de trás ainda, ou a imagem do Cazuza na capa da revista Veja, aquilo remete ainda a alguns dias de hoje, esse estigma, aquela imagem. Isso que a gente vê ainda, aquele preconceito anterior ainda respinga nos dias de hoje. Isso ainda e eu digo, acho que uma grande parte da população ainda vê o HIV, a AIDS dessa forma. Então, parte do estigma é a preocupação com o desfecho da doença. O que a doença vai trazer em termos de saúde pessoal? Que outros estigmas vocês identificam? Eu acho que... Não, pode falar. Não, eu acho que acho que a gente tem que enfrentar isso. Tem um julgamento moral, com certeza. Exatamente. Entendeu? Isso. De que as pessoas que têm HIV, isso ainda existe. Isso a gente tem que falar, porque não foi, por mais que a gente, eu acho, tenha avançado, e muito por conta da sociedade, desse trabalho de garantias de direitos e tal, hoje ele continua sendo fundamental, entendeu? Que as diversidades elas sejam respeitadas, né? E que, por isso que a gente tem que falar da questão do direito. As pessoas têm que ter as ações de prevenção, promoção e assistência que hoje no campo da AIDS se esbarram, né? É difícil a gente fazer essa separação tão grande, né? Mas tem que ter esse componente. A gente sabe, por os dados, inclusive epidemiológicos, você tem populações que eles são mais vulneráveis ao HIV, sim, entendeu? Os dados mostram isso, inclusive a questão do racismo. Então, essas questões, elas têm que aparecer e têm que ser enfrentadas. Então, eu acho que existe isso, sim, pela questão de gênero, sabe? O estigma, o preconceito com relação às populações que vivem em situação de rua, entendeu? Acho que é outra população privada de liberdade. Então, eu sei que você é especialista nesse tema, não vou nem... Que é outra população. Que é algo muito difícil de trabalhar, é tudo muito complexo. As dificuldades... Mas, a gente tem acompanhado, chegou a acompanhar até uma atividade da Pastoral da AIDS, olhando lá com eles, e realmente a população carcerária se tornou um trabalho muito difícil. E também é um trabalho que é deixado, que foi bandido, roubou, matou, tem que se lascar dentro da cadeia. E é esse o discurso que as pessoas vêm falando sobre isso. O nosso programa passado, sábado passado, foi com a Márcia Badaró e foi justamente sobre o sistema prisional e essa lógica aí que você trazendo. Sim. Inclusive, eu me lembro que a Badaró citou
a questão do estigma também e do preconceito, que as pessoas, às vezes, envolvidas na defesa de um sistema prisional mais humanizado, que é um dever do Estado, as pessoas comentam, então leva para casa, se você tem... Na verdade, acaba que o sistema prisional ele deixa de cumprir o seu papel de tornar aquele indivíduo possível viver em sociedade, né? Eu recomendo os ouvintes que assistam esse programa passado. Deixa eu dar uns dados aqui agora que a gente acabou passando e não citou. Os dados que a UNAIDS publicou sobre a pandemia do HIV no momento diz que a gente tem no mundo 38 milhões de casos e em 2018 foram diagnosticados 1.700.000 casos e ainda em 2018 houve uma mortalidade no mundo de 770 mil pessoas. Então, uma das coisas que eu queria que vocês debatessem é um paradoxo que o Alex até acabou trazendo, que é o seguinte: você tem o estigma da doença, então você às vezes não faz o diagnóstico porque você não quer saber se você tem a doença, porque a doença ela tem muitas características que você teme ou que você não gostaria de conviver. Mas, por outro lado, quer dizer, aí no caso seria o temor da doença fazendo com que você não faça o teste, o que pode, inclusive, justificar termos 135 mil pessoas estimadas no Brasil sendo portadoras sem saber. Mas existe um outro viés aí, que é o que eu chamo de paradoxo, que é o fato de que os jovens estão se infectando com HIV porque não estão mais dando o valor devido à prevenção por causa justamente de não considerarem mais o HIV o problema que foi para minha geração quando era mais nova. Como é que vocês veem esse paradoxo? O que está acontecendo com o jovem que ele agora está eclodindo? Inclusive, tem pesquisas que mostram que as adolescentes as meninas estão se infectando de uma forma como nunca antes. Bem, só para acrescentar, né, a gente tem um levantamento de dados aqui, mas eu tenho que olhar com mais calma, porque eu estou aqui com um monte de tabela na frente, mas o levantamento que a gente tem, por exemplo, de gestante HIV, é uma faixa etária de 20 a 24 anos, no estado do Rio de Janeiro. Tá? Eu diria que é um grande desafio, eu acho, para os serviços trabalharem com as diversas perspectivas de prevenção, sabe, Alexandre? Por que eu acho isso? Porque é como se é claro que a gente tem que trabalhar com estratégias gerais. O que são estratégias gerais? Acesso a preservativo, né? Pensar quais são as formas do acesso ficar facilitado e que não pode ser só restrito aos serviços de saúde, né? Então, isso é um grande desafio. No carnaval desse ano, você me forneceu preservativo para a gente distribuir no bloco. Bloco Areia e no bloco Sobrinhos do Tio Bill. Então, pensar nessa diversidade de pontos, né, digamos assim, desse acesso a essa forma de prevenção mais generalizada. Agora, tem outras perspectivas, né, também que são importantes de serem abordadas como possibilidades também de prevenção, né? A gente chama daquela prevenção combinada, né? Mas para isso é como se cada sujeito, cada pessoa tivesse que ser ouvida pelo profissional de saúde e com ele estabelecer qual é a melhor estratégia para a sua prevenção, considerando a sua dinâmica de vida e de trabalho. O preservativo ele é fundamental, inclusive, para prevenir as outras ISTs. Mas eu diria que também pode ser combinada com outras formas, inclusive a própria testagem como uma medida, né, de prevenção, como oferta de PEP, profilaxia pós-exposição, oferta de profilaxia
pré-exposição e outra, o próprio atendimento, né, de IST, que os serviços que trabalham com infecção, o tratamento também, a oferta do tratamento precoce para as pessoas, que hoje, às vezes, isso também é um problema. A gente tem uma média muito grande ainda, mais de 30 dias entre o diagnóstico e o início de tratamento, por vários motivos, né? Desde a questão de falta de profissional para atendimento, né? Até a questão da clínica da família, a estratégia da saúde da família aqui no Rio de Janeiro. Que é outra questão, né? A importância da atenção primária em saúde, que tem principalmente para as ações de prevenção e promoção, né, no campo das IST/AIDS, e que a gente observa no Estado é muito heterogêneo. Então, além da questão específica aqui do município do Rio de Janeiro, mas, de um modo geral, as coberturas das atenções primárias nos territórios, elas são muito diferentes. E os profissionais também, né? Então, acho que isso é uma outra coisa. Porque a gente considera que isso seria fundamental, além do trabalho das ONGs, a atenção primária também trabalhando muito no campo da prevenção e da promoção à saúde. Né? O que a gente quer é isso, é promover também a saúde, e para isso a gente precisa também eu estou falando isso, mas se reapropriar de coisas que já foram feitas muito tempo atrás. A questão de sexualidade, o trabalho mais consistente nas escolas, e agora eu vou passar para ele. Eu sou um crítico, já te passo, Alex, eu sou um crítico dos governos em relação à comunicação em saúde. Né? Eu pesquiso muito sobre a comunicação no tabaco. Né? E o que eu percebo, por exemplo, pelo CDC e pelo FDA, que são duas agências americanas, é que eles dão um valor imenso à comunicação. Aí o que eu fico fazendo aqui na minha casa? Eu fico fazendo legenda para os vídeos que eles produzem lá, e eu boto legenda em português para a gente ganhar esse material riquíssimo de informação. E, recentemente, o Conselho Nacional de Saúde abriu uma sessão do Conselho dando voz ao pessoal encabeçado pela Fiocruz, que defendia a ideia de que informação é um direito da cidadania. E a informação em saúde é um direito ainda maior, porque a saúde é o nosso maior bem. E o que a gente percebe é que não há comunicação. Então a gente fica pensando, você quer comunicar para o jovem sobre prevenção de HIV, você tem que falar de uma forma. Se você quer se comunicar para o idoso, você tem que produzir outro tipo de material. Mas o que eu percebo é que a gente não produz material nem para o jovem nem para o idoso. E aí, como as ONGs estão subfinanciadas, nos Estados Unidos, é o que eu já estou estudando também, as próprias ONGs produzem seus materiais de comunicação, e belíssimos materiais, não é só o FDA e o CDC. E aqui no Brasil, como as ONGs estão subfinanciadas, elas também não têm o poder de fazer a comunicação. Então, o governo não faz e a sociedade civil não faz. Eu, às vezes, dou palestras para um auditório, às vezes, com 200 pessoas, e pergunto assim: qual foi o filme, o vídeo, o spot que você se lembra de ter visto falando mal do cigarro? As pessoas ficam se entreolhando e ninguém lembra de nenhum. Que praticamente não há nada produzido por nem governo federal, nem estadual, nem municipal. E o pouco que existe foram produzidos pela indústria farmacêutica ou, raramente, pela sociedade civil, em parte financiada por recursos que vêm de fora do Brasil. Então, quer dizer, na verdade, as empresas não apoiam, não tem isso como um norte, e os governos alegam muitas vezes não ter recursos, mas não é necessário grandes recursos para você fazer um spot de 2 minutos. Então, o que a gente está vendo são adolescentes engravidando, e nós vamos fazer um programa sobre isso aqui brevemente. E você, Denise, trouxe o tema da adolescente ou da jovem gestante com HIV. E aí eu queria que você conclua, Alex, para a gente depois fazer uma pausa para o pessoal tomar uma água. Geraldo está deixando a gente ficar seco aqui, né, Geraldo? Então, hoje em dia, né, a gente vê que são jovens, eles têm o HIV tem crescido mais entre jovens. A nossa juventude, ela realmente está
se relacionando e às vezes se relacionando cedo, às vezes não tem nem conhecimento, está se relacionando. E aí a gente vê, é muito comum o jovem, ele às vezes só identificar o preservativo como se prevenir da gravidez. E às vezes, mesmo assim, não usa. Também se criou uma resistência voltou até isso, uma resistência de se distribuir preservativo dentro de escolas. Isso cresceu. Isso estaria induzindo isso sexualidade também precoce. é porque se cria uma confusão. Para que serve o preservativo? O preservativo não é para incentivar a pessoa a transar, é para a pessoa se prevenir contra alguma infecção sexualmente transmissível. Eventualmente for se relacionar. Às vezes, isso é uma confusão que está acontecendo frequentemente. A gente tem feito um trabalho de tentar encaixar na cabeça das pessoas, desmistificar esse tipo de trabalho. Outra questão que até saiu no relatório da UNAIDS sobre as mulheres. Às vezes elas são submetidas e são relações que elas não podem se recusar a usar o preservativo. Não, tipo assim, a relação tem que ser sem preservativo, ela não se recusa, ela não pode se recusar porque ela é submissa, tem uma situação submissa. Então, isso é muito complicado, porque aí isso tem aumentado muito. Está até no relatório da UNAIDS essa informação sobre as mulheres. E outra coisa interessante que a gente viu uma parceria que a gente fez junto com o curso de comunicação social da UF, que é um curso que tem muitos jovens, a gente vai... Para quem não é do Rio de Janeiro, o UF é a Universidade Federal Fluminense, isso. Que fica em Niterói, onde é a sede uma das maiores do país. Onde eu estudei. Você estudou Ela lá? É muito boa a UF, a gente tem grande trabalho lá. A namorada do meu filho estuda. Então, a gente fez uma parceria com o curso de comunicação social para levar informação para eles direto nos eventos, que eles fazem muitos eventos, chopada, coisas calorada, para receber o público. E aí uma coisa que a gente reparou é que o preservativo eles estavam meio receosos de pegar, não pegaram, mas gel lubrificante a gente distribuiu bastante. Foi uma contestação, assim, a gente, como que eles estão tão preocupados, não estão, acabaram, sabe, são Alex, jovens eu mesmo. vou aproveitar essa sua fala para a gente também fazer um alerta para os pais, né? Sim. Que muitas vezes as escolas têm dificuldade de levar certos temas para os alunos, porque muitos alunos chegam em casa e comentam: assisti uma palestra excelente sobre HIV e ganhei essa camisinha. E aí o pai vai lá na direção da escola, dizendo, ameaçando até tirar o filho da escola. Que história é essa de induzir meu filho? Não é? Eu acho que a gente também tem que fazer uma reunião com pais e dizer, gente, a pandemia está aí. Né? Existem professores também que entram no debate que não pode distribuir preservativo na escola, que incentiva isso. Acho que a ideia é trabalhar com a lógica da comunidade escolar, né? Sim, quer dizer, exatamente. A comunidade entendendo tanto os responsáveis, né, como o corpo diretor. É uma coisa difícil da gente entender, né? A gente sabendo os números que a gente tem, que são bastante assustadores pelo quantitativo de infecções que a gente percebe, e isso ainda ser um tabu, né? Quer dizer, é uma coisa verdade. Inacreditável. Mas isso acontece com drogas também, acontece. Com outras questões. E por último, você falou sobre material produzido, essas coisas. O Grupo Pela Vida Niterói tem um material dele, a gente tem produzido. Eu trouxe aqui, esse é o nosso portfólio do trabalho, a gente trouxe uma cartilha sobre previdência, legislação, exclusão social. Também a gente recentemente fez um panfleto, né, sobre tuberculose e HIV. Realmente, esse é um panfleto muito difícil de se achar, porque não se tem, acho que eu não consegui ver ainda no poder público alguns desses sobre tuberculose e HIV. Na época do Fundo Global, nosso grupo, que eu e Roberto Pereira coordenávamos, os materiais eram sobre tuberculose e HIV. Quem trabalhava só tuberculose trabalhava num outro grupo. E o nosso, que era coordenado pela Fundação Talvo de Paiva, eram materiais desse tipo. Importante isso, hein? Posso ficar com esse? Eu trouxe esse material Você aqui para vocês. Você tem isso online para a gente? Sim, tem no Facebook do Grupo Pela Vida disponível. Então eu vou colocar depois, mais tarde, aqui no site, no Facebook da rádio e no meu.
E Tem a trouxe história também, aqui do tem Grupo outro Pela que foi Vida. uma parceria com o Hospital Municipal Carlos Tortelli, que é um hospital que tem fornecido a PrEP em Niterói gratuitamente. E a gente PrEP. tem isso. Então vamos PrEP, fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa. E aí a gente está aí o material. O Geraldo vai colocar 2 músicas sobre cigarro e depois a gente volta com Denise Pires, da Secretaria Estadual de Saúde, e Alex Gomes, do Grupo Pela Vida Niterói. E o tema nosso hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Para tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê?
ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, estamos retomando o programa de hoje, Viva a Voz Saúde, cujo tema nós estamos abordando o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que será dia 1º de dezembro e que a gente costuma chamar de amanhã. Os convidados são Denise Pires, gerente do programa de infecção sexualmente transmitida, AIDS e hepatite viral, da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde, e também temos a presença de Alex Gomes, presidente de uma das ONGs mais importantes do Rio de Janeiro no que tange ao enfrentamento da epidemia da AIDS, que é o nosso amigo Alex Gomes, presidente do grupo Pela Vida Niterói. Lembrando que nós temos também o grupo Pela Vida Rio de Janeiro, que nós já tivemos aqui a presença no programa, se não me engano, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS do ano passado ou retrasado, que foi Maria Eduarda, que é uma grande ativista, advogada, e que tem prestado uma grande contribuição ao controle do HIV no nosso estado. Já que nós estamos falando em controle do HIV, eu citei aqui alguns dados globais, né, do planeta, repetindo para quem está começando a ver o programa agora: 38 milhões de casos no mundo, 1.700.000 detectados em 2018 e uma mortalidade de 770.000 também em 2018. Quer dizer, a ideia que nós estamos controlando o HIV é evidente, basta a gente se lembrar de como era essa mortalidade na década de 80, mas o problema existe ainda, né? Não dá para o pessoal mais novo desconhecer que a prevenção continua sendo fundamental para a gente efetivamente controlar a doença. Mas, então, Denise, fala um pouquinho dos dados os dados do nosso estado. Do estado do Rio de Janeiro. Então, com relação à mortalidade, né, o coeficiente de mortalidade, num grupo, de cada grupo de 100 mil pessoas, quantas pessoas têm o risco de morrer por AIDS? Então, apesar no período de 2008 a 2018, nós tivemos uma redução no estado do Rio de Janeiro das mortes, né? Tivemos uma redução de 13,6%. Entretanto, nós ainda ocupamos, essa redução ela não foi suficiente, nós ainda ocupamos nós somos o terceiro estado por mortes de AIDS do país. Uhum. Tá certo? Quais são os outros dois? Você tem... Rio Grande do Sul, com certeza, é o primeiro. E segundo, eu não quero cometer nenhuma... Eu não sei se é Amazônia, mas então não quero... Tá no boletim... No Rio é o terceiro, isso aqui é um dado... o nosso é. E aí, que a gente tem que tentar reverter. Exatamente. Por quê? Sabe qual foi a redução? E nós não estamos falando, nós estamos falando em coeficiente de mortalidade. Então não é por habitante, sabe? Porque tem muito habitante. Não é. Isso é coeficiente, né? Porque Isso. porque o coeficiente é mais interessante. Eu tenho até os números aqui, eu posso falar, não tem problema algum, não. Mas quando a gente fala coeficiente ou taxa, é que a gente compara. Então, por exemplo, vou falar para o desafio que a gente tem. Como eu sou flamenguista, eu não consigo falar população fluminense, mas a população do nosso estado. Do nosso estado. Só para a gente ter meta, né, que a gente pode alcançar. Por exemplo, o estado de São Paulo teve uma redução no mesmo período em cerca de 35%. Então, assim... E nós reduzimos em quanto? Então, o que eu te falei, 13. 13. São Paulo, então, praticamente o triplo, né? De redução. E... Quase o triplo.
Então, e qual é o nosso desafio, grande desafio, para a gente ter um impacto importante nessa, evitar que as pessoas... É a questão, de fato, da tuberculose. Isso, se a gente e hoje a gente tem condição de fazer, o Ministério da Saúde está fornecendo o medicamento que é isoniazida 300, em casos... Para infecção latente. Isso, para tratamento de infecção latente, né, nos casos elegíveis, tem disponível. A gente precisa, de fato, que as pessoas tenham acesso, né? E, muitas vezes, o que a gente observa, né, a gente está conversando com os municípios e tal, e, às vezes, a falta de conversa dentro dos serviços para você estabelecer fluxos mais adequados, sempre visando a facilitação do acesso. Também está trabalhando nessa perspectiva do direito, entendeu? Das pessoas. As pessoas hoje têm, claro, é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem diagnóstico, ela tem prevenção, promoção, ela tem diagnóstico, ela tem tratamento. Então, muito dessas mortes, né, digamos assim, poderiam certamente ser evitadas. Para os ouvintes saberem, nós estamos falando aqui, o programa hoje é sobre o Dia Mundial da AIDS, mas por que a tuberculose está sendo trazida à baila? Porque é a doença que mais mata o paciente que tem de HIV/AIDS. Geralmente essa união, né, TB-HIV acaba levando a óbito muitas pessoas. Então, é um papel até do Grupo Pela Vida, ele tem feito isso de levar essa informação da tuberculose, não só para a população em geral, porque qualquer pessoa está suscetível a pegar tuberculose. Exatamente. Né? E hoje... Não, vale a pena a gente lembrar que a tuberculose é uma doença de alta carga em muitos países, inclusive no Brasil, e que 1/3 da população do planeta tem o bacilo da tuberculose sem estar doente. Mas em certas comunidades, em certos bolsões no Brasil e sobretudo no Rio de Janeiro, isso pode chegar a 50%, por exemplo, né? Então, se você tem uma bactéria quietinha e que teoricamente ficaria quietinha até você morrer, se o indivíduo tem uma doença, nós estamos falando da AIDS, mas poderia ser outra doença, que baixa a imunidade, a pessoa pode desenvolver aquela tuberculose. E isso acontece num número bastante elevado se você não fizer o que a Denise sugeriu, que é saber se a pessoa tem aquela bactéria ou não, porque não são todos que têm, e naqueles que tenham, entrar com um tratamento mais reduzido, não é para tratar a doença tuberculose, mas o que se chama de infecção latente, que é uma forma de você prevenir o surgimento da tuberculose, e com isso a pessoa que é paciente de HIV não morra pela tuberculose. Sim, lembrando também que a tuberculose, andei vendo algumas coisas, ela é uma doença que, conforme a desigualdade vai aumentando, isso a gente está vendo muito agora, a desigualdade no país tem aumentado, os números de tuberculose também têm aumentado. Isso. Então é por isso que a gente fica de olho para ver as pessoas que estão mais carentes, mais vulneráveis, onde a gente identificar e ir lá informar essas pessoas. A tuberculose é um indicador social e econômico tão violento, tão importante, que os estudos, vi vários estudos de mestrado e de doutorado que falam que o Bolsa Família contribuiu para reduzir a tuberculose. Quer dizer, quando você agora tem 13 milhões de miseráveis, boa parte deles devem estar infectados com a bactéria, a chance de desenvolver a doença, se tiver o vírus, e aí vem... isso é que preocupa tanto, né? A gente imaginar que tem tanta gente que não sabe que tem o vírus e um número ainda maior que não sabe que tem a bactéria. Né? E mais um motivo para a gente fazer o diagnóstico precoce, das duas coisas. Depois eu queria que você, Denise, abordasse a questão, que foi uma questão importante na época do Fundo Global Tuberculose, você aqui citou, mas queria que você especificasse um pouquinho mais, detalhasse, que é a questão dos serviços que acompanham o paciente de HIV, que não fazem o tratamento da infecção latente da tuberculose. Isso é o que eu acho que você chamou de direito, né? Eu acho. O indivíduo não precisa ter 2 médicos, ele precisa ter um médico que faça as duas coisas, que acompanhe o HIV e trate da infecção latente, mesmo da tuberculose. Né? O que é infecção latente? Desculpe. Fala, Denise. Infecção latente é você prevenir que aquela pessoa
possa ter o bacilo, entendeu? E você tem um tratamento. E aí você tem hoje um tratamento disponibilizado, que é a isoniazida, para isso. Você tem que afastar algumas coisas. Tem que afastar se a pessoa já teve tuberculose, ela, né, não vai fazer uso. Se ela está em tratamento da tuberculose. Existe um testezinho na pele, que é feito na pele, que detecta se o seu corpo tem a bactéria ali dentro. Não quer dizer que você esteja doente. Por isso que é chamado de infecção latente. Você tem a bactéria, mas não está doente. Porque se você estiver doente, aí não é mais infecção latente. Não tá, acabou a latência, ela está doente. E hoje é preconizado que todos os pacientes com HIV/AIDS cuja contagem do CD4 seja menor que 350 CD4, ou igual... Explica o que é CD4 por 20. CD4 é um exame de laboratorial. A gente tem 2 exames que são, digamos assim, fazem parte da rotina, pelo menos de início de tratamento, para as pessoas que são diagnosticadas. A carga viral, ela mede a quantidade de circulação do vírus, então é importante também ter essa medida. Carga viral alta significa que essa pessoa tem a chance de adoecer bastante e rápido. A ideia é entrar com a medicação para diminuir a circulação do vírus, então diminuir a carga viral. E o CD4, antirretrovirais são os medicamentos. E o CD4... Porque o HIV é um retrovírus. Isso. Entendeu? O antirretroviral é para combater o retrovírus. E o CD4 são as células, digamos assim, que indicam a imunidade. Então, quanto maior o CD4 da pessoa, significa que o sistema imunológico dela está respondendo melhor. Quanto menor o CD4, significa que essa pessoa está mais exposta, ou já está adoecida, ou está mais exposta ao adoecimento para AIDS. Então, por isso que esses exames eles são disponíveis SUS, né? Eu sempre trabalho na lógica do direito. Então, é direito, né, das pessoas realizar esse exame, sair o resultado em tempo hábil para que possa ter uma intervenção rápida, né, naqueles casos. E eles também são indicadores para uso da isoniazida, que é aquele medicamento que eu estava dizendo para a infecção latente, né, afastando os casos de tuberculose ativa e tal. E nós consideramos que isso vai ter um impacto importante no nosso estado, nas mortes, porque a gente tem um percentual grande de pessoas que morrem com causa associada, a causa associada à tuberculose. Mas eu quero falar outras coisas que são importantes também, né? A gente precisa também ter serviços de saúde adequado para determinadas situações, né? Principalmente para os pacientes quando eles precisam ter internação, serem internados, e hoje a gente observa que é um problema. A nossa oferta de leitos, além de ser um desafio, a organização dessa oferta de leito, a gente precisa ampliar e ver, do ponto de vista da gestão, como é que será, da gestão estadual, como é o acesso. Isso é uma preocupação que a gente tem. Eu que fui da Central Estadual de Regulação, quando você fala em mortalidade, eu penso, inclusive, na questão dos pacientes graves, né? Quer dizer, não só para o paciente de HIV ou com infecção TB-HIV, o Rio de Janeiro tem uma carência enorme de leitos de terapia intensiva. Então, parte dessa mortalidade também se justifica pelo não obtenção de um leito adequado com uma equipe adequada para tratar um caso grave. Mas você estava falando dos dados do Rio de Janeiro. Deixa eu só falar mais uma coisa com relação a que eu acho que é muito importante, porque, como eu disse inicialmente, eu penso que o enfrentamento da epidemia de AIDS, para ter resultado, de fato, tem que ser uma ação articulada. Né? Então, por isso que eu acho que essas questões elas precisam ter visibilidade, exatamente, porque a resposta ela precisa ser articulada e que vai envolver vários setores. A Organização Mundial de Saúde criou o Dia Mundial
da luta contra a AIDS, justamente para dar mais visibilidade. O nosso programa hoje está feito com esse objetivo também. E vamos tentar, quem estiver nos ouvindo e puder divulgar o programa, divulga para as suas redes. Fala. Então, a gente precisa também dessa questão de serviços, né? Porque a gente pensa na prevenção, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que necessitam de internação e de procedimentos de média complexidade, como são os exames. Isso hoje ainda é um grande desafio e é uma preocupação que a gente tem, está estruturada, está firmada, e depois a gente pode até conversar mais sobre isso, no Plano Estadual de Saúde e na Programação Anual de Saúde. E eu queria falar que a gente tem um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, o departamento, né, e com o INE, com a Fiocruz, e que a gente está implementando também uma metodologia de trabalho que a gente acredita que também terá um impacto na mortalidade nos municípios da Baixada Fluminense. No Rio de Janeiro, a estratégia é um pouco diferenciada, e em Niterói e São Gonçalo, que é monitorar os pacientes graves. Pacientes graves entendidos aqueles com CD4 menor que 200. Então, é uma ideia de que eu acho que também é um grande desafio para os serviços, para a gestão, para todo mundo. Sabe o que é? É o acompanhamento das pessoas, o monitoramento, não só o monitoramento dos números, porque isso a gente fala, mas monitoramento das pessoas clínicos também, né? Um acompanhamento longitudinal. E aí a ideia, né, dessa ação, desse projeto em parceria, é que esses pacientes sejam monitorados e que eles revertam rapidamente essa situação de gravidade numa situação de estabilidade, né? Então, isso baseado no monitoramento, a partir do exame laboratorial de CD4, pacientes com CD4 quando isso estiver publicado, quando vocês já tiverem dados, vamos fazer um outro programa para a gente ver. Eu acho isso super bacana, acho sim. Essa iniciativa é fantástica. E outro desafio que eu acho que a gente tem também é essa questão que a gente vê defendendo, que anteontem, nós tivemos um seminário, reduzir as vulnerabilidades que os serviços colocam, que a gente produz, digamos assim. E que, por exemplo, você falou, na maioria, não município do Rio, menos o relato, e Niterói também, acho que não, mas na maioria dos municípios, principalmente aqueles de grandes vazios sanitários, a pessoa que tem tuberculose e que tem HIV/AIDS, ela é tratada no serviço de tuberculose e é tratada no serviço do HIV/AIDS. A gente acha que isso produz que são dados também, eu não tenho aqui, mas não tenho os números, mas esse é fato. O paciente infectado de AIDS com tuberculose é aquele paciente que mais abandona o tratamento de tuberculose, entendeu? E a gente acha que por mais que os serviços possam serem próximos, né, os profissionais se deem muito bem, mas certamente, se ficar no ambulatório, e a gente defende que fique no ambulatório, paciente co-infectado, seja tratado no ambulatório de AIDS, porque a tuberculose ela tem começo, meio e fim, né? Tratamento padrão leva 6 meses. Exatamente. E a AIDS é a vida inteira. Exatamente. A gente coloca isso como um grande desafio, essa integração e passando necessariamente por esse atendimento no mesmo Mas eu acho legal, isso que você está falando está vindo de você, que é uma gerente do programa de AIDS, né? Quer dizer, o que a gente nota é que é uma resistência grande dos profissionais em assumir o paciente de tuberculose, né? Foi inclusive dos trabalhos do Fundo Global Tuberculose Brasil, era tentar capacitar os infectologistas para que assumissem o acompanhamento da tuberculose. Mas uma coisa que me parece grave, que se junta a essa situação sanitária difícil que nós estamos, é o desmonte aqui no Rio da estratégia de saúde da família, que era uma forma do paciente ser acompanhado nas duas vertentes, tanto tuberculose pelo mesmo profissional. Infelizmente, o programa não dá para a gente abordar a questão da estratégia, né? Isso mereceria até um outro programa. Mas fala, Alex. Então, a gente vê aí, a Denise trouxe as dificuldades aí da tuberculose enquanto gestão, a gente vê
preconceito contra a tuberculose existe, a gente tem que trazer isso claro aqui, as pessoas de casa ouvir. A gente aqui às vezes está falando, o rapaz ali, ele até perguntou... Geraldo. O que é Geraldo? Bacilo, né? A gente explicar que a tuberculose... Ele gosta de ser chamado de rapaz, né? É feita pelo bacilo de Koch, então o pessoal de casa que está ouvindo. Então, ela tem a gente ficar atento aos sintomas da tuberculose. Quais são? Fome, cansaço excessivo, perda do perda do apetite, no caso ao contrário, né? Febre e tosse por mais de 3 semanas. A gente ficar atento a esses sintomas, que os sintomas pode agravar aí a tuberculose, e também ficar ao tratamento até o final, não abandonar na metade, que pode tornar a bactéria resistente mais difícil o tratamento. É muito bem lembrado. Os sintomas são bem característicos da doença. A febre é baixa, perda de peso, apetite, às vezes falta de ar, se a doença estiver muito avançada. Mas vocês tinham mencionado aqui ao longo do programa a questão, vocês o chamam de PrEP. Vamos dizer, isso é uma coisa relativamente nova, né, no arsenal terapêutico. Fale um pouquinho desse PrEP. Então, a PrEP, ela é um medicamento, né, que a pessoa... O que quer dizer PrEP? PrEP é profilaxia pré-exposição. É um medicamento que a pessoa vai tomar antes. Às vezes ela vai ter alguma situação vulnerável, às vezes vai se relacionar sem preservativo, ou sai, esquece de usar, e aí ela está em uso do PrEP. Então ela vai estar prevenida de pegar o vírus do HIV. Mas é só o HIV, as outras infecções sexualmente transmissíveis não. É um comprimido de uso diário, né? Você vai tomar todo dia, mas para você atingir os níveis de proteção, você precisa ter na mucosa anal são 7 dias, na mucosa vaginal 20 dias. Então ficar de olho nessa parte. Ele também é distribuído gratuitamente pelo SUS para algumas populações específicas, né? Que são homens que fazem sexo com homens, travestis, transexuais, profissionais do sexo, casais soros discordantes, Casal soro discordante é quando um dos parceiros tem o HIV e a outra parceira não tem. Tem, exatamente. E também a pessoa que ela tomou PEP é o após, né? Você teve uma relação sexual sem preservativo, não se preveniu, e aí tem até 72 horas para procurar o PEP. A pessoa que usou isso 2 vezes, eu nesse mês usei PEP, aí no mês seguinte também. Então a gente aconselha que entre para o tratamento da PrEP, da profilaxia pré-exposição. E também pessoas que têm parceiros e não usam preservativo em todas as relações, é aconselhável. Outro também, pessoas que tiveram alguma infecção sexualmente, teve uma infecção sexualmente transmissível, também são indicadas a tomar a PrEP. A gente pode até trazer uns debates aí, que tem também preconceito sobre a PrEP, tanto de profissionais de saúde, que tem resistência disso, de implementação. A gente pode falar também sobre um pouco da implementação da PrEP aqui no estado do Rio de Janeiro, que eu estou também participando dessa parceria junto com o Carlos Tortelli, o projeto em PrEP da Fiocruz, eu também estou nele. A gente tem muitas coisas que pode estar trazendo para o público aí. Pode ir aí, Denise. Porque eu acho bacana isso que o Alex falou. Porque naquela perspectiva que a gente falou, de várias possibilidades de prevenção, né, dependendo de cada pessoa, né, tem estudos e pesquisas que indicam que você tem uma parcela que não vai usar o preservativo. Mas isso não significa que a pessoa não tenha direito às medidas de prevenção, que já tiveram evidência científica, como é o caso da profilaxia pré-exposição. Já teve vários estudos, inclusive o Brasil participou de uma corte mostrando a eficácia disso, para as pessoas não contraírem um HIV. Então, eu acho que isso foi um direito garantido das pessoas, o Brasil incorporar essa tecnologia. Qual é o nosso grande desafio?
é isso que o Alex falou. A PrEP hoje, no estado do Rio de Janeiro, ela, por exemplo, em municípios que a gente acha super importante, como é na Baixada Fluminense, né, que é uma área de vazios sanitários importante, de uma população vulnerável, a gente só tem um serviço com oferta de PrEP. Então, Um serviço só. Só tem um serviço. E para os ouvintes saberem, é uma medicação Duque que de não é Caxias. fornecida fora da rede pública. Né? Não é o. Você não o pode nome chegar numa- comercial Você não pode chegar numa farmácia e adquirir o medicamento. Então, eu acho que isso é um grande desafio, a gente conseguir adesão dos municípios para a implantação. Eu queria fazer uma que tem a ver com isso também. Queria não, você vai fazer. Você vou fazer, tem razão. Que é o seguinte, porque tanto os profissionais, eu acho, muitas vezes eles colocam também a questão das suas estruturas de trabalho, entendeu? Então, muitas questões que, de repente, não são feitas são por conta de condições de trabalho não adequadas, né? De um modo geral, em qualquer nível de gestão. E aí, a profilaxia pré-exposição, por exemplo, ela exige uma estrutura de serviços de acompanhamento. Por quê? Primeiro, não é. A pessoa não chega, eu quero fazer a PrEP. Aqui não é Ela assim passa no por uma Brasil. Exatamente. Passa por uma entrevista, aí vai fazer outros exames para detectar se não tem nenhuma infecção sexualmente transmissível, vai pegar um frasco para 30 dias, vai retornar ao serviço, vai ser acompanhado pelo médico que vai verificar todos aqueles exames que ela fez, e aí depois vai pegar um frasco para 3 meses e vai ficar retornando de 3 em 3 meses. E aí o que vocês disseram é que só um local no Rio de Janeiro está fazendo isso? Não, na Baixada que eu falei. A Baixada Fluminense só tem... Todos aqueles municípios da Baixada só tem um. Aqui para o Rio a gente tem o Carlos, mas até outro ponto que eu quero trazer é que aqui, por exemplo, a Fiocruz, o Rocha Maia e o Carlos Tortelli agora abriu também em São Gonçalo, pelo que me parece. Mas são lugares que não... Por exemplo, Rocha Maia e Fiocruz não estão mais incluindo a primeira vez. Eles estão acompanhando, porque eles não têm estrutura para conseguir incluir mais pessoas na PrEP. E aqui no Rio, quem mais está fazendo isso? Quem está colocando, incluindo novas pessoas na PrEP, quem tem interesse, é o Carlos Tortelli. Então, serviço... Que não é no Rio. Que não é no Rio, é em Niterói. E uma coisa interessante que estava acontecendo, o pessoal de Piabetá estava indo, Magé, Petrópolis, estava tudo indo para o serviço de Niterói da PrEP para poder ter inclusão, porque era o único lugar que está incluindo novas pessoas. Lá, o Carlos Tortelli, ele foi uma articulação de muito tempo, tem uma enfermaria de SIDA junto, que foi... O Inácio Queiroz, né? Foi uma cooperação técnica junto com a Fundação Municipal de Saúde, que eu tenho até algumas críticas que eu posso falar até no final. Mas o que acontece? Lá tem uma enfermaria de SIDA. Tem uma pequena estrutura que deu para segurar, mas mesmo assim as agendas já estão, como você faz um agendamento para uma entrevista para ver se você é elegível, acaba que as agendas já estão entrando em janeiro, já estão entrando, e aí vai dificultando isso também. Outra coisa também e se a tecnologia é eficaz, o ideal é que fosse implantado o mais rápido possível. Sim, né? sim. E aí acaba que realmente muitas pessoas estão procurando. Outra coisa que a gente reparou também com o uso da PrEP é quem está acessando. É isso. Quem está acessando essa PrEP? Geralmente são pessoas de universidade, que já têm um conhecimento, consegue ter esse conhecimento, entendimento. Mas agora, aquela população trans, a população que é mais vulnerável, que trabalha na rua, a gente não consegue, tanto pelo horário, que é diferenciado, as meninas não compreendem, falta um trabalho de campo, que vá na rua orientar essas meninas, ou que identifique as lideranças delas nas comunidades, que possa estar conversando, levando palestra, levando informação, porque são muito difíceis, a gente está com grande dificuldade em acessar essa população. Ou seja, essa estratégia, que é uma estratégia super importante, é uma estratégia internacional, inclusive, de impacto na cadeia de transmissão, o que o Alex falou,
também a implantação dela exige, inclusive até uma parceria também com as organizações da sociedade civil. Mas eu queria abordar uma questão que é o seguinte, que é importante a gente falar. E os estudos também apontam que isso não aumenta o fato a existência da oferta da PrEP não aumenta o que é colocado como desinibição, não faz com que as pessoas tenham pelo contrário, tenham mais relação. É igual a aula de educação sexual. A lógica do preservativo. Eles estão vindo com esse debate, a PrEP vai aumentar, as pessoas vão estar se relacionando adoidados aí. Mas não é. A pessoa vai ter. Por quê? Por que não? Porque essas pessoas, inclusive, elas ficam sob acompanhamento dos serviços de saúde. Então, elas são muito mais protegidas do que o contrário. Exatamente. Né? E a outra questão que também às vezes é levantada é com relação às outras infecções sexualmente transmissíveis. Certamente, essa estratégia específica não é voltada para isso. Mas quando a pessoa está mais coberta, ou mais atendida, ou mais acolhida nos serviços de saúde, ela está mais orientada, e então ela está mais cuidada no sentido reagir menos no impulso, né, mais amplo. Então as pessoas, então essa questão ela vira uma falsa questão no sentido da ampliação. Isso. Eu acho que uma das questões da implantação da PrEP, e a gente até colocou isso no nosso planejamento anual, é que exige de fato isso, uma integração com organizações governamentais e estruturas de serviço e profissionais com perfil adequado, porque eu acho que é isso também, sabe? A gente... O profissional não pode ser preconceituoso. Exatamente. Também fundamental. Vai chegando vai ter mais um trabalho aqui para mim fazer, mas não existe esse tipo de mas estrutura também de rede de atendimento, que é o que o Alex falou. Tem as elegibilidades, a pessoa não pode estar não pode ser HIV, inclusive, positiva. Claro. É profilaxia pré. Isso. Então, tem que fazer o teste e tem que ser. Denise, nosso programa está indo para o final. Você está me devendo informações sobre o estado do Rio de Janeiro. Você falou da coinfecção, da coeficiente de incidência de mortalidade, dizendo que o Rio de Janeiro é o terceiro do país, mas e na incidência da doença? Como é que nós estamos, o Rio de Janeiro, em comparação com outros? Vamos lá. As nossas taxas, se a gente observar uma série histórica, elas diminuem. Entretanto, elas são ainda maiores que a média nacional. Essa é a questão. Quer dizer, os dados epidemiológicos, eles são importantes, mas, por princípio, eles precisam ser comparados. Claro. Eles precisam ser comparados. Basta dizer que baixou a mortalidade no Rio de Janeiro, se os outros países também, os outros estados também baixaram. Exatamente. Então, o que acontece ainda? Nós estamos fazendo isso com a segurança pública, né? Os dados de homicídio reduziram, mas só que aí o governador fala muito bem da estratégia dele de enfrentamento. Só que vai ver o Brasil inteiro diminuiu a taxa de homicídio. Então não foi o Rio. Exato. Então, a gente tem que fazer essa comparação. Então, a gente tem isso que eu te falei. E que lugar que nós estamos, mais ou menos? Sexto lugar, na incidência da doença. Na taxa de detecção. Na taxa de detecção. Detecção ou na incidência. Você me perdoe que eu estou com um monte de tabela aqui, eu fico nervosa. Mas eu tenho dados. E esses dados, eles serão publicizados. Sim. Eles não são dados da gestão, né? Eles são direito das pessoas terem acesso a essas informações. Então, está aqui o compromisso da publicação dos dados estaduais. Essas tabelas que eu estou mostrando para ti, aqui, né, que estão aqui, né, eu posso deixar com você sempre, mas isso é dados do boletim do Ministério da Saúde. Em termos de Rio de Janeiro, de Estado, o município do Rio de Janeiro está à frente desses indicadores todos? Não. Ou seja, ele tem a maior carga e tem a maior mortalidade? A capital, pela questão também da concentração, enfim. Incidência... Alta. Tem uma alta incidência, sim. É um grande desafio. Gente, a gente tocou aqui em vários aspectos do problema. Nós não temos ainda
a vacina, né? Perguntei a vocês, não tem nada ainda já concreto em termos de eficácia de vacina. Existem estudos internacionais que por enquanto nós temos que prevenir mesmo. Exatamente, a prevenção ainda é a melhor e promoção à saúde ainda é a melhor arma que a gente tem para combater, garantia de direitos para combater o HIV aí. Então precisamos de mais informação para a comunidade, que isso chegue mais aos meninos e às meninas que estão iniciando a vida sexual, queiram os pais ou não, tem uma legião deles se iniciando e precisam ter informação. Acho que o trabalho do Pela Vida é fantástico e é bom saber que vocês estão em extrema parceria com os órgãos de governo, né? Porque eu acho que o papel da sociedade civil também de criticar quando precisar ser criticado, mas é de apoiar, e eu sei da história do Pela Vida Niterói e de outras organizações aqui do Rio que têm feito um papel extraordinário. Os nossos indicadores seriam bastante piores se a sociedade civil e as suas lideranças não estivessem participando desse mutirão há anos, né, décadas, praticamente desde o início da infecção, na década de 80, você tem gente que comprometida e que essas pessoas fizeram pressão, inclusive, sobre o Serra, para que a gente hoje tenha um tratamento disponibilizado. Parte desses números que eu listei aqui de mortalidade no mundo, né, 770 mil pessoas morreram em 2018 por AIDS, parte disso em locais, em comunidades de outros países que não têm nem acesso a medicação nenhuma, né, não tem acesso até a medicação para tuberculose. Mas, para a gente encerrar o programa, eu queria, Denise, primeiro agradecer muito a presença de vocês aqui num sábado, do Alex, e eu queria que vocês, assim, do coração de vocês, dissessem o que as pessoas precisam fazer para se prevenir da AIDS, e uma vez que não tenham se prevenido, o que elas precisam ser, como é que eu vou dizer, atentas, no sentido de dar mais qualidade futura às suas vidas. Eu esqueci de falar uma coisa que é uma boa notícia, pelo menos, que por conta daquele projeto em parceria com a Fiocruz e o departamento, a gente está produzindo material. E, então, a gente fez várias oficinas, Alex participou, de jovens, para ver qual é o tipo de material específico para os jovens e tal. E também, e para profissional de saúde. Então, isso é uma boa notícia que a gente conseguiu por conta desse projeto. No idoso também, né? Vou te falar que isso assumo a lacuna. O que você quer mais um debate para discutir, que são temas que estão envolvendo muita coisa. Mas o que você diria? Para as pessoas... tem um minuto. Se prevenir. AIDS tem prevenção, tem promoção à saúde, né? Tem ações de promoção, a pessoa fazendo o diagnóstico precoce, ela pode ter a melhoria da sua qualidade de vida. Então, é importante as pessoas se prevenirem, né, com o uso do conjunto de estratégia de prevenção combinado. O preservativo se destaca nisso, mas existem outras, como a gente conversou aqui, da PrEP e tal. E as pessoas fazerem diagnóstico precoce, acessarem os serviços e a gente também precisa acabar com o preconceito e com o estigma, que as pessoas têm o direito, né? As pessoas que vivem com HIV/AIDS têm direito da dignidade. Claro. Então, eu diria isso. Alex, então vamos lá. Eu só queria... Tem um minuto, eu vou falar muito rápido. É que a gente... Um minuto, Geraldo, 2. 2, Geraldo. 1,5. Então, olha só, vou ser bem rápido. A gente tem, há muito tempo, a Denise já até acompanhou isso, o Grupo Pela Vida ele teve uma cooperação junto com a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, e a gente tem visto que ela tem... o Pela Vida sempre foi... um propositor de política pública e também criticou muito, articulou muito, foi o papel nosso. Então, a Fundação
Ela hoje promove uma asfixia financeira com o Grupo Pela Vida Niterói. Ela não cumpriu acordos firmados junto de um contrato dessa cooperação técnica, deixando 30 funcionários na época sem seus pagamentos devidos de verba rescisória. Então aqui a gente traz uma reivindicação à fundação que cumpra o seu acordo, cumpra o seu papel, que já está empurrando desde 2016. Isso é uma reivindicação nossa. Vale o que está escrito, né? Sim, é verdade. A gente já tem processo judicial nisso, está na primeira vara, público, primeira vara federal de Niterói, público, a gente pode estar até disponibilizando as coisas na internet, isso é importante. Disponibiliza que a gente bota aqui, sem problema aqui nenhum. A gente está trazendo isso publicamente, que não é escondido de ninguém. A gente traz a perversidade da fundação em tratar essas questões com Pela Vida. Está dado o recado. E para as pessoas? E para as pessoas, informação. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque se a pessoa está informada, ela sabe o que é o HIV, ela não vai ter preconceito, ela vai conseguir ter a segurança dela estar sendo tratada, quais as ações, quais as atitudes que ela vai estar tomando. E como o lema do Pela Vida, Sim. do Rio, Viva a Vida. Viva a vida, gente. Bom sábado. Geraldo, obrigado. Denise Pires, Alex Gomes, programa encerrando. Até sábado que vem.